Tudo bom? Nessa Live Express de hoje eu vou estar falando sobre ataques energéticos. Tudo que você necessita entender desde o ponto de vista energético para que você possa compreender, se proteger e exercitar uma autodefesa cada vez melhor e mais especializada em apometria e reprogramação mental. E te convido a você compartilhar esse assunto aqui no aviãozinho para 2, 3 amigas suas. Você, mulher empreendedora, você tem uma oportunidade incrível de aprender com experiência de quem já acompanha casos de desobsessão espiritual, casos de mediunidade reprimida, casos diversos. Eu vou estar compartilhando aqui vários estudos de casos do seu processo de acompanhamento, do seu processo de aprimoramento energético espiritual. Então, já me acompanha, já compartilha aqui, já me segue, para a gente poder fazer uma live de alto impacto, de alto nível, ok? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nessa Live Express de hoje eu vou estar falando sobre ataques energéticos, um assunto que é muito comentado, muito solicitado pelas pessoas que me seguem, por você que de repente está aqui nesse grupo seleto, Espiritualidades. Eu te convido a você vir comigo e você aprender um pouquinho sobre o compartilhar de experiências. Para você que ainda não me conhece, eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, integrativo, especializado em desobsessão espiritual, em reprogramação mental e apometria. Então, eu te convido a você vir comigo e você compartilhar essa live com o máximo de pessoas, pois é um assunto de interesse público e de utilidade pública. Tá? Ataques energéticos. Vamos compreender o que são esses ataques, de que maneira eles podem atuar, de que formas eles podem atuar. As pessoas acham que ataques energéticos são somente aqueles ataques de possessão espiritual demoníaco. Não, existem vários tipos de ataques e é importante você compreender todas essas maneiras de atuação. Um dos primeiros estilos de ataques energéticos é o ataque direto. Quando você deseja evoluir, o simples fato de você, na sua mente, você sair de uma zona de conforto e você ir para um outro nível de evolução, isso faz com que ative um processo de que os seus cobradores espirituais que não querem que você evolua, eles se movem, pedem reforços exatamente para que você fique naquele limbo, naquela zona de conforto, pois naquela zona de conforto você vai ficar num cenário onde você não vai evoluir e nem vai ajudar outras pessoas a evoluir. Então, esse é o principal cenário, o ataque direto, certo? O outro cenário que eu vou falar são ataques espirituais indiretos, que é o mais comum pela minha experiência. Então, existem um tipo de ataque espiritual indireto, que é um dos que mais acontece através de implantes astrais nocivos, onde são implantados hologramas nessa região do cérebro, no perispírito energético da pessoa, e aí ocorrem programas mentais que fazem com que a pessoa ela entre em rota de colisão uns contra os outros. Você com seu companheiro, você com seu sócio, você com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, e aí vão gerando programas mentais que vão gerando brigas, discórdias e uma série de desordens de diálogo, de comunicação. Esses tipos de implantes astrais são muito sofisticados e eles são feitos conforme o seu DNA. Normalmente a gente consegue limpar esses hologramas através de mapeamento radiestésico e de correção apométrica, tá? Então esse é um dos mais comuns. E existe
um programa que é implantado no nosso DNA que faz com que todas as 8 bilhões de pessoas já nasçam com essa programação vinda dos seus ancestrais. Presta bastante atenção para você entender. Dentro de um trabalho mediúnico, o nosso mentor ele trouxe que os seres negativados, através do nosso DNA, que é um DNA que tem uma programação de sobrevivência predominante, foram sendo feitos mapeamentos do DNA e foi percebido que ao longo de uma linha do tempo de 10 mil anos, existe algo que se assemelha a todas as 8 bilhões de pessoas. Nós temos uma programação voltada para a sobrevivência. Então, aconteça o que acontecer, custe o que custar, nós temos essa programação maior de sobrevivência. Isso é bom, certo? Isso é bom. Só que a intensidade dessa sobrevivência faz com que, às vezes, nós venhamos ter problemas. A intensidade com que eu quero sobreviver pode fazer eu acessar instintos viscerais. Pode fazer com que eu entre em modos de ataque, de agressão, de confronto ou de fuga de realidades. Essa é onde a ampla maioria das pessoas acaba patinando, ou no processo de confronto, de ataque, ou no processo de fuga, de medo. E aí esse medo, ele se manifesta dentro de um cenário que pode se ramificar em várias vertentes. Então, se eu fosse você, eu pegaria um caderno e caneta para você anotar, tá? Essa live vai ficar disponível aqui, mas se eu fosse você, eu pegaria um caderno e caneta, pois é de grande valia para o seu processo de aprendizagem. Se você está gostando do conteúdo, já me segue, já ativa as notificações e eu te convido a você interagir ainda mais clicando aqui na caixinha de interrogação para que você possa trazer perguntas, pois a sua dúvida ela pode ser a dúvida de outras pessoas, tá certo? Então, você só tem a ganhar, acredito eu. Então, o medo, ele se ramifica dentro de vários outros processos. O medo de não dar conta, o medo da rejeição, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de ter uma doença terminal e o medo da morte. Esses são os principais tipos de medo que, segundo as pesquisas, fazem com que as pessoas elas venham entrar em estado de paralisia. E o medo, ele precisa ser definido como um estilo de sentimento que faz você entrar em paralisação. Mas o que eu quero trazer aqui de consciência para você nesse momento é que o medo, ele deve ser visto. Se você sente medo, assim como eu sinto e todas as pessoas sentem, se você sente medo em algum momento da sua vida, é porque o medo, ele não quer que você pare. Ele quer, na verdade, te trazer um alerta, um cuidado, para que você olhe o que tem por trás daquela sensação. Pois, normalmente, por detrás daquele sentimento de medo, existe também um desejo que está escondido, existe um desejo que está não verbalizado, ou que está verbalizado, mas que não está muito claro para você, ou para os seus eleitos, e que isso está fazendo você entrar num estado de alerta. Está fazendo sentido para você? Você que sente medo? Comenta aqui se está fazendo sentido para você. E se isso tudo que eu estou falando, além de ter feito sentido, você quer aprofundar ainda mais, eu vou estar fazendo uma aula gratuita na segunda-feira, não dessa semana que vem, mas na da outra, dia 6 de abril. E eu te convido a você entrar no grupo de avisos, que é um grupo fechado, Daniel Hamilton. É um grupo onde eu compartilho conteúdos exclusivos e lá só em você entrar, você vai ter 3 presentes gratuitos, só em você adentrar o grupo, que está tudo descrito na descrição do grupo, ok? Então, você só tem muito a ganhar e muitos benefícios a você acessar. E ao você trazer esse conhecimento, isso vai te ajudar na sua caminhada de despertar espiritual e de autoconhecimento. E essa é a minha missão, é te ajudar na sua caminhada a você ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, ok? De maneira que você acesse o conhecimento, pois eu acredito que o conhecimento ele é a base de todo o processo de mudança. Mas não adianta também você só ter conhecimento e você não ter atitude.
é aí onde muitas pessoas elas acabam não entrando em transformação. Elas têm uma obesidade mental, elas têm um conhecimento, mas elas ficam nesse conhecimento que não, elas não implementam ou que elas não colocam em prática. Eu não quero isso. Eu quero que você saia dessa obesidade mental e que você entre num cenário de empoderamento pessoal, pois é esse empoderamento pessoal que faz você sair de um ponto A para ir para um ponto B. Se é que você está me entendendo. Tá fazendo sentido, né, Ângela? Maravilha. Seja muito bem-vinda, tá? Já te convido a você já me seguir. Olá, Alexandra. Boa tarde. Está fazendo sentido. Muito bom. Oliveira Erivalda. Maravilha. Está fazendo sentido. Que coisa boa. Vamos para frente. Muito bem. Então, já falei dos diferentes tipos de ataques. Não dá para aprofundar muito, porque é uma live express. Amanhã eu vou estar aprofundando mais ainda. Eu vou estar trazendo mais elementos, tá? São lives curtas que eu faço, de 30 minutos, que é de 1h30 às 2 horas. Tá certo? A ideia é você poder ir aos poucos. E aos poucos. E gradativamente você ir tendo gotas de sabedoria. Muito bem. Quando você identifica esses tipos de ataques e você mapeia, essa conversa ela já ajuda a você ter autoconsciência. Essa conversa já ajuda a você mapear esses hologramas astrais nocivos e essas interferências indiretas que entram numa linha de fazer você entrar em rota de colisão. Quando você começa a sair do modo automático e você começa a entrar num cenário mais consciente, com amor e consciência, você fica mais alerta. E esse estado de alerta faz você sair de um cenário de, como eu já falei, né? De um cenário de modo automático. Então, quando você começa a trazer essa percepção, você já começa a quebrar esses hologramas, através dessa autopercepção. E como é que seria se você se conhecesse num nível tão profundo, que esse nível profundo pudesse fazer você trazer cada vez mais luz para suas sombras? Como é que seria para você se você mapeasse, por exemplo, esse medo e você identificasse os sabotadores mais profundos que estão por trás desse medo? Você sabia que os seus assediadores, eles sabem disso mais do que você mesmo? Pois é. Então compete a você saber disso tanto quanto os seus assediadores, ou até mais. Porque eles têm tecnologias muito sofisticadas que eles mapeiam a ancestralidade através do seu DNA. Basta eles terem um implante que conecte a você, eles vão mapear a sua ancestralidade, vão vasculhar seus pontos de vulnerabilidade, eles vão mapear o seu DNA e através do DNA eles acham e mapeiam os seus pontos fortes e frágeis de personalidade e eles vão criar implantes personalizados para a sua necessidade. Daniel, eu sou tão especial assim? Você é. Se você não acredita nisso, os seus assediadores, eles acreditam em você mais do que de repente você mesmo. E eles querem exatamente que você não acredite que você é uma pessoa que faz a diferença para o coletivo. Então, eu acredito que eu faço a diferença para o coletivo e eu acredito também que você também faz essa diferença para o coletivo. Certo? Isso é uma verdade. E exatamente por isso que eu compartilho o conhecimento que liberta, o conhecimento que traz uma tomada de consciência. E também quero aproveitar esse momento para te convidar para você vir participar hoje da meditação dos raios divinos cósmicos, que a minha mãe Silvia Nutana, ela faz todas as quintas-feiras às 7h15 da noite. Para você receber o link, você precisa entrar também no grupo de aviso que eu acabei de falar, pois o link eu envio por lá, tá? É um link direto, aonde você vai, sem rodeios, você vai conseguir acessar. A orientação que os nossos mentores espirituais têm trazido é que são necessárias o máximo de pessoas presentes nessa meditação. Pelo menos 40 pessoas. Mas o ideal é que sejam mais, cada vez mais. Mas pelo menos 40 pessoas presentes, constantes, meditando e vivenciando isso. E eu vou estar presente e eu te convido a você estar presente também, junto comigo, junto com ela, que vai estar facilitando, pois é uma força-tarefa.
em prol do nosso planeta. Você deve estar acompanhando os noticiários, você deve estar acompanhando que o cenário não está fácil. Nós precisamos de oração, nós precisamos de uma força-tarefa de oração em prol da paz. E nessas meditações a gente intenciona a paz pelo planeta. A gente intenciona aquele raio divino cósmico do primeiro até o 12º. A gente intenciona para a sua casa, para o seu campo energético através da sua permissão, da sua imantração, para o seu ambiente de trabalho e também para o planeta, como uma consciência viva, pois o planeta assim é. E o nosso planeta necessita, nesse momento, elevar a frequência, pois o campo mórfico do coletivo, infelizmente, está muito denso. E isso ainda está se entrelaçando com outras realidades paralelas que estão mais densas do que essa própria que nós estamos. Certo? Isso é um assunto para um outro momento. E se você quer aprofundar mais sobre isso, eu tenho 3 aulas na minha comunidade Espiritualistas Despertos. E tenho uma aula que está gratuita, disponível lá no meu canal no YouTube, Daniel Hamido, Daniel H-A-M-I-D-O. Ok? Então você tem muito a ganhar, muito a vivenciar, basta que você aprofunde, tá certo? Essa comunidade Espiritualistas Despertos é uma comunidade fechada, onde você pode pagar R$60 por mês e já ter acesso imediato a 95 aulas. Ou você fazer o plano anual, onde você tem um desconto e você paga 12 parcelas de R$45 por mês, onde você tem acesso a um ano, as 95 aulas que já estão gravadas e todas as outras que ainda vão subir nos próximos 12 meses. Você vai ter acesso por lá, tá bom? E lá já tem 3 aulas profundas de 1h30, onde eu falo sobre a convergência de realidades paralelas. Um assunto que os mentores pediram encarecidamente que nós repassássemos, e ali eu estou repassando. É um assunto muito complexo, muito profundo, precisa de tempo. Eu preparei slides, eu preparei tempo e um ambiente seguro energético, que eu chamo de ancoramento energético, para que você possa entrar numa sala e ali você ter um ponto de luz evolutivo através do ambiente que você estiver acessando, seja na sua sala, seja no seu desktop, seja no seu celular. Ok? Alguma dúvida? Perguntas? Esse é o seu momento para tirar dúvidas. Então, entendendo o que são ataques energéticos, que eles podem acontecer de forma direta, de forma indireta. Você identificando que eles estão querendo entrar em rota de colisão, fazendo você entrar uns contra os outros. Você mapeando onde que está pegando. Se está pegando na parte emocional, se está pegando na parte afetiva, se está pegando na parte profissional, e você conseguindo neutralizar essas interferências ou tentativas de interferência, você já começa a ir para um outro nível de autopercepção. Libertação mental, certo? E essa libertação, ela também vai te ajudando a você não ser vítima das circunstâncias, como eu tenho escutado de várias pessoas. Tem pessoas que falam assim: ah, Daniel, eu fui num ambiente, eu saí de lá pesado, carregado. Ok, eu entendo. Mas o que é que você vai fazer hoje para você não ser mais vítima das circunstâncias? O que é que você vai fazer hoje para você criar uma blindagem energética? E aí, existe um curso que eu desenvolvi exatamente para essa necessidade, que é o curso de autodefesa psíquica. Ele está lá na minha bio, um dos primeiros cursos de cima para baixo, e ele está por apenas R$97. Você pode acessar ele, você pode já clicar e você tem um ano para você poder assistir quantas e quantas vezes quiser. Existem 7 Merkabas, que são ferramentas da geometria sagrada, que você ativa através de um pulso, e você visualiza e ativa isso, programa isso o dia todo, programa isso antes de dormir, e você vai reforçar o seu campo de proteção, ativando 2 a 3 Merkabas desse. Eu ensino 7 Merkabas nesse curso, e ensino também você a fazer programação de cristais, cristais de elevação de frequência da sua casa, cristais de defesa e neutralização de energias densas para descarrego, limpeza e desobsessão. Tudo isso você aprende nesse curso de autodefesa psíquica e energética. Ok? Então é isso. Dúvidas, perguntas?
Você pode trazer sua pergunta aqui na caixinha de interrogação, aqui onde tem uma interrogaçãozinha, você pode clicar lá, tá? Para isso, você precisa me seguir antes e, com isso, a plataforma vai autorizar que você possa trazer as suas perguntas, tá? Tinha acontecido de algumas pessoas quererem fazer as perguntas sem terem me seguido antes, a plataforma não permite, ok? Quando você eleva sua frequência, isso é uma das melhores maneiras de você fazer uma autodefesa psíquica. Não conheço, eu, Daniel, não conheço. Em 12 anos de trabalho mediúnico, participando semanalmente, eu não conheço você reforçar um campo de defesa se a sua frequência está baixa. Não conheço. Então, o primeiro passo é você elevar a sua frequência. Fazer com que a sua frequência esteja no nível proporcional dos seus amparadores espirituais mais elevados. Mestres ascensos, anjos, arcanjos. Com você, com a sua frequência elevada, os seus amparadores vão conseguir ter mais ferramentas para poder trabalhar o seu campo de proteção. Pois eles estão comprometidos com a sua evolução. Do contrário, se você baixa a sua frequência, e hoje em dia é muito fácil baixar a frequência, porque a gente está inundado de vários elementos que conseguem baixar essa frequência. Eu digo isso para você, mas eu também estou falando isso para mim. É um processo contínuo de orar e vigiar, entende? De você estar sempre vigiando isso. O negócio é desse jeito. Então, quando você vigia e você mantém a sua frequência elevada, você consegue trazer uma tomada mais clara de entendimento, ok? E se você quer aprofundar ainda mais sobre ataques energéticos, se você quer aprofundar ainda mais sobre autodefesa psíquica, eu te convido a você entrar no grupo de avisos agora. Eu vou já finalizar a minha live. Basta você escrever aqui embaixo a palavra grupo, e aí o Dan, o meu assistente virtual, ele vai entrar em contato com você, vai te dar um alô, um olá, você interage, ele vai te enviar o link e por lá você já vai receber o link para entrar no grupo de avisos Daniel Hamilton, ok? Não é um grupo para dar bom dia, boa tarde, não. É um grupo para você receber comunicados práticos, coisas exclusivas que eu compartilho só por lá, tá certo? E aí também já tem uma ação social que vai acontecer na segunda-feira, agora, dessa semana, uma ação social que eu vou fazer uma meditação ativa virtual, remota, mais uma correção apométrica para apenas 20 pessoas, tá? E eu te convido a você vir participar desse trabalho que, normalmente, quando eu faço individualmente, esse trabalho ele é em torno de R$ 400. Quando eu faço com grupos, normalmente esse trabalho ele é feito através de workshops. Eu cobro ele em torno de R$ 250 por pessoa. E você vai ter o acesso por apenas R$ 80 nesse trabalho de ação social, tá? Então, realmente é um trabalho para toda e qualquer pessoa que realmente não tenha mais desculpas e que queira fazer a diferença na sua vida. Se você participar desse trabalho, você vai soltar couraças, você vai liberar memórias, você vai ter vários benefícios e junto com a correção apométrica, essas memórias e couraças vão ser todas limpas e requalificadas. Você percebe isso já a partir do primeiro encontro, tá? Não quero que acredite em mim, eu quero que você tenha suas próprias experiências, eu quero que você vivencie, certo? Eu quero que você vivencie as suas próprias experiências, pois lá você vai ter esse significado e isso vai te ajudar a você limpar todo e qualquer cenário de ataque energético e você fortalecer o seu campo psíquico, você fortalecer o seu campo espiritual. Eu tenho acompanhado várias pessoas que têm tido problemas para dormir, pessoas com crise de ansiedade, pessoas com problemas de tristezas profundas, algumas com depressão e algumas até com tendências de suicídio. Tenho acompanhado e isso que eu vou fazer nessa ação social é para você que, por acaso, tem alguma dessas questões e você, de repente, não tem recursos para você investir. Então, esse trabalho ele é exatamente para você que busca trazer essa transformação, ok? Então, vale muito a pena e eu acredito de verdade que isso vai gerar uma grande chave de virada na sua vida. É você ter as suas experiências, vivencie, ok?
Então é isso que eu tinha para falar. Amanhã, nesse mesmo horário, 1h30 da tarde, eu vou estar dando continuidade com outro assunto. Vou estar falando sobre limpeza da aura. E eu te aguardo aqui nessa Live Express desse horário, tá bom? E se você ainda não me seguiu, já me segue e já compartilha essa live com o máximo de pessoas. Um forte abraço e até amanhã.